Bom dia, aluno. Mais uma vez, o professor Pedro Parvena com vocês em mais uma videoaula. E logo após termos falado a respeito de ligações químicas, onde vimos todos os tipos de ligações, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, nós hoje vamos estar entrando em outro ponto da matéria, falando um pouquinho a respeito de geometria molecular e polaridade. Esse conteúdo ele vem logo na sequência das ligações químicas, porque tem tudo a ver com a questão da molécula, ou seja, da formação da molécula. Como a molécula é formada, qual o tipo de ligação e justamente como é que ela fica em relação à sua geometria quando ela é molecular. E no caso de uma ligação iônica, ele forma um composto iônico, bem diferenciado do que nós observamos numa geometria em que nós temos uma molécula, ou seja, uma ligação covalente. E consequentemente, também observar a polaridade, ou seja, se ela tem polo, se ela não tem polo, se a molécula ela dissolve em determinado solvente ou não. Isso tudo nós vamos observar hoje com a nossa videoaula. Então, nossa aula de hoje tem como tema geometria molecular e polaridade, onde vamos observar os tipos de geometria e a polaridade entre as moléculas. Então, aluno, fica atento e vamos para a nossa videoaula, querido. Bom, o que vem a ser, na realidade, a geometria molecular? Inicialmente, nós podemos falar que a geometria molecular é o formato adotado por uma molécula constituída por ligação covalente no plano espacial. É como ela vai ficar na sua forma espacial necessariamente. Essa forma baseia-se na maneira como os átomos que compõem a molécula, que deve apresentar mais de dois átomos, estão dispostos em torno de um átomo central. Aqui, aluno, nós estamos colocando aqui que deve apresentar mais de dois átomos. Ah, mas por que, professor, mais de dois átomos? Se nós temos dois átomos apenas, por exemplo, um H2, um F2, são dois átomos formando uma molécula. H com H, seja H2, ligação covalente, nós poderíamos observar sua geometria molecular. F com F, F2, flúor também, poderíamos observar sua geometria molecular. Mas como eu vou ter uma geometria tendo apenas duas moléculas? A menor distância entre dois pontos é uma linha reta, pelo menos no que diz respeito à sua geometria. Então, há de se esperar que toda molécula que tem apenas dois átomos tem uma geometria em linha reta, ou seja, uma geometria linear, ok? Então, guarda isso, tá, querido? Se nós tivermos dois átomos, a geometria é linear. Três átomos ou mais na molécula, aí nós temos que observar qual é o tipo de geometria molecular que ela vai, logicamente, formar, ok? Então, presta bastante atenção. Aqui colocamos o seguinte, a disposição dos átomos em uma molécula está baseada na teoria de repulsão dos pares eletrônicos, que afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se, ou seja, afastam-se, alterando o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria molecular. Aí você pode falar assim, poxa, Parvena, não entendi nada. O que é isso aqui? Nós já vamos explicar, aluno. Fica tranquilo que você vai entender isso aqui fácil, ok? Há uma coisa que eu quero que você entenda, é o conceito de nuvem eletrônica, que nós vamos falar bastante. Olha só, isso aqui é importante, essa observação. Nuvem eletrônica é o par de elétrons formado por uma ligação entre dois átomos ou entre elétrons da camada de valência do átomo central que não esteja participando de uma ligação química. Bom, trocando de miúdos. Par eletrônico é cada lado do átomo central que possui elétrons. Guardou isso? Anota no seu caderno. O que é uma nuvem eletrônica? É qualquer lado do átomo central que possui elétrons, ok? Nós só podemos ter 4 lados no máximo, À esquerda, à direita, em cima e embaixo. Então, um elemento químico central, ou seja, um átomo central, só pode ter no máximo 4 nuvens eletrônicas, ok? Beleza? Ele pode ter uma nuvem, 2, 3 e no máximo 4 nuvens, ok? Então guarda isso, tá, querido? Bom, vamos em frente então. Dentro da geometria molecular, nós podemos ter uma geometria linear, uma geometria angular, uma geometria trigonal, uma geometria tetraédrica, piramidal, bipiramidal, octaédrica. Bom, para que você possa entender o tipo de geometria que cada substância vai formar na sua ligação covalente, nós temos como princípio aquilo que um cientista chamado Gillespie, em 1954, observou, ou seja, a regra baseada no
TREPV, ok? Tá? Então, nós vamos observar o que na realidade é isso aqui. Vamos falar sobre valência, né? Ok? Para que você possa entender muito bem essa matéria, você tem que entender a ligação covalente. Ah, mas professor, não peguei muito direitinho a ligação covalente, não entendi. Então, eu aconselho você a voltar na aula anterior, olhar aquela aula anterior, porque isso vai ser de suma importância para você entender a aula de hoje. Não tem como você entender a aula de hoje, não tem como você entender geometria molecular e até a polaridade também, se você não entender a formação de um composto molecular, ou seja, como é que ele se forma, como é que você faz, como é que se distribui os pares eletrônicos ao longo do átomo central. Se você não entendeu isso, volta na aula anterior, que aí com certeza você vai entender essa aula daqui depois. Beleza? Então, olha só, querido. Bom, falamos para você que quando você tem dois átomos, você só pode ter uma linha reta entre os dois átomos. Então a sua geometria vai ser uma geometria linear, ou seja, em linha reta. Ok? Se eu tenho três átomos, a tendência, tá, ou é formar uma linha reta quando não tem elétrons sobrando no átomo central, ou seja, você vai colocar os elétrons no átomo central na fórmula de Lewis. Coloquei o átomo central, distribuí os elétrons no átomo central. Ah, ligou aqui. Não sobrou elétron? Eu já sei que vai ser linear. Mas e quando sobrar elétron? Se sobrar um parzinho de elétrons, ou dois pares de elétrons, por exemplo, aí você vai ter uma geometria angular. Então, quando você tem três átomos, guarda isso, tá, querido? Se você tiver três átomos, ela será linear se não sobrar pares eletrônicos. Será angular se sobrar pares eletrônicos no átomo central. Nós já vamos falar sobre isso aqui, ok? Com quatro átomos, quando não sobra nada, ok? Você vai ter uma geometria trigonal. Professor, e quando sobrar? Quando sobrar, você vai ter uma geometria piramidal, ou seja, você formar uma pirâmide, conforme essa geometria aqui. Professor, e se eu tiver 5 átomos formando uma molécula? Aí você vai ter uma geometria tetraédrica, ok? Tá ok, aluno? Beleza, então, vamos relembrar. Com 2 átomos, linear. Não tem outro jeito. Com 3 átomos, linear, se você não tiver pares eletrônicos sobrando. Angular, se tiver pares eletrônicos sobrando no átomo central. Tudo está relacionado ao átomo central. É só em relação ao átomo central. Com 4 átomos, não sobra par no átomo central. Trigonal. Ah, sobrou pares no átomo central. Piramidal. E 5 átomos, tetraédrico. 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Beleza? Nós temos ainda dois tipos de geometria. Ah, mas veja bem, aqui foi um pequeno enunciado, né? Então, aqui é geometria linear, aqui é geometria angular, trigonal, piramidal e tetraédrica, ok? Bom, aí você vai ter a questão das nuvens eletrônicas, dos átomos ligantes e o tipo de geometria que você vai ter, ok? Tá? Isso aqui, aluno, você vai entender com o passar dos exercícios que eu vamos colocar aqui para vocês, tá bom? Mas o importante é você ter entendido a lâmina anterior. Essa daqui que é importante para você determinar a geometria, tá? Mais uma vez, para você não esquecer, 2 átomos, linha reta, linear. 3 átomos, ou é linear ou é angular. Quando não sobra, linear. Quando sobra par, angular. Com 4 átomos, se não sobra, trigonal. Se sobrar, piramidal. E com 5 átomos, tetraédrica. Beleza? Então, vamos então aqui o que interessa. Tem outros tipos de geometria que são muito raros. Quando você tem, por exemplo, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos se ligando, a tua geometria vai ser bipiramidal, ok, aluno? Tá? Então, com 6 átomos, bipiramidal. E quando você tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos, é octaédrica, ok? Tá? Então, vamos lá. 2 átomos, linear. 3 átomos, linear ou angular. 4 átomos, trigonal ou piramidal. 5 átomos, bipiramidal, ok? Aqui, ó, tá? 6 átomos, bipiramidal. Com 5 você vai ter tetraédrico. Com 6 átomos, bipiramidal, né? E com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos, octaédrica, ok? Então, é isso que você tem que guardar. Guardou isso? O resto é só partir para o abraço. Olha só, querido, vamos já entrar nos exercícios. A parte teórica foi muito rápida, né? Então, parte teórica é facinha. Então, vamos para o exercício. Olha só. Considerando a molécula da amônia, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá.
Primeiro você tem que saber como é que é a amônia. É um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, é um NH3, ok? Bom, nitrogênio é família 5A, hidrogênio é família 1A. O que você vai ter que fazer? Como o nitrogênio é família 5A, ele tem valência 3, tá? Valência é o número que falta para chegar a 8. Como o hidrogênio é da família 1A, ele não precisa chegar à valência a 8 elétrons. O hidrogênio é um caso raro que ele precisa chegar só a 2 elétrons. Então vai ter o hidrogênio sempre valência 1. Então você vai ter o nitrogênio 5A valência 3, hidrogênio 1A valência 1. Quem é que tem a maior valência? Nitrogênio tem 3, hidrogênio tem 1. Então é o nitrogênio como átomo central. Quem tem a maior valência é o átomo central. E os hidrogênios, 3 hidrogênios em volta do nitrogênio. Beleza? Então H 3 vezes em volta de um átomo central, que é o nitrogênio. Bom, cada hidrogênio forma uma ligação com o nitrogênio. Só que o nitrogênio é da família 5A. Sendo da família 5A, ele vai ter 5 elétrons em volta dele. São 3 hidrogênios, então vamos pegar 3 elétrons dele, cada hidrogênio pegando um elétron, e vai sobrar um par. Beleza, professor? 4 átomos, e vai sobrar um par. Então vamos lá. Se eu tenho 4 átomos e sobra um par eletrônico ainda, ou seja, se eu tenho 4 átomos e sobra par ainda no átomo central, que geometria vai ficar? Piramidal. Isso aí, aluno. Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: a geometria molecular corresponde a um tetraedro? Não. Já sabemos que ela é piramidal. O átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero? 2 átomos? Não necessariamente, né, aluno? Olha aqui, eu até coloquei aqui para você. Ó. Incorreta a letra A. A geometria da molécula da amônia é uma geometria piramidal, nós já sabemos disso. B, é incorreta. O nitrogênio está no centro e os 3 átomos de hidrogênio, e não apenas 2, ocupam os 3 vértices. C, o que seria C? A C diz o seguinte: o centro da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio? Não. Quem forma o centro é o nitrogênio e não o hidrogênio. Ok? Beleza? D. A D é uma opção correta, porque ela diz o seguinte: os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Beleza? Isso aí. Triângulo equilátero. A fórmula é piramidal. Nitrogênio aqui e os hidrogênios aqui nos vértices, com o nitrogênio estando aqui na parte de cima. Ok? Então, para a pergunta de número 1, ou seja, exercício número 1, letra D de dado facilmente. As arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio correspondem a ligações iônicas? Não, aluno. Toda nitrogênio com hidrogênio é a metal com hidrogênio. A metal com hidrogênio não é iônico, é covalente. Então, resposta certa, a letra D de dado, fácil pra caramba. Aí está aí a resolução, mais uma vez. E exercício 2. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, né, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o de maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétrons em torno de um átomo central pode ser uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres sem ligação. Aluno, por enquanto não falou nada para a gente. Foi só blá, blá, blá. Agora vem aqui, ó. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono é... Aluno, dióxido de carbono é quem? Dióxido de carbono é o gás carbônico, é o CO2. Um carbono e 2 oxigênios. O carbono, pelo fato de ser da família 4A, valência 4, e o oxigênio, pelo fato de ser 6A, valência 2, o carbono tem a maior valência. Então, ele vai ser o átomo central, carbono. E os oxigênios seriam o quê? Os átomos que vão ficar em volta do carbono. Então, seriam carbono no meio, oxigênio de um lado e oxigênio do outro lado. Aqui, ó, tá vendo? Carbono, oxigênio e oxigênio. Sendo que o oxigênio é da família 6A, então tem 6 elétrons em volta dele. 6 elétrons em volta dele. E o carbono sendo 4A, tem 4 elétrons em volta dele. Sendo que, vamos lá, aluno, o oxigênio, se é da 6A, tem que fazer 2 ligações. 1, 2. O oxigênio, 1, 2. E o carbono tem que fazer 4 para fechar 8. Ó. Então vai ter 2 pares aqui, ó, 2 pares, tá vendo? Aí você tem 1, 2, 3 átomos. 3 átomos onde não sobrou par eletrônico no átomo central. Como é que é a geometria quando você tem 3 átomos e não sobra par no átomo central? Vamos lá de novo, olha aqui, ó. Se eu tenho 3 átomos e não sobra par, né,
não sobra nada. No átomo central, a minha geometria vai ser uma geometria linear. E aí vamos voltar para ele, né? Geometria, então, linear, letra D de dado. Fácil, o número 2, né, querido? Muito, muito tranquilinho, né? Olha aí, ó, geometria em linha reta, geometria linear. Belezinha? Ok? Fácil, né? Exercício de número 3. E aí, aluno, você tem aqui algumas moléculas, né, que já são conhecidas de nós, e ele quer saber qual é a geometria. Nós acabamos de observar que o NH3 é piramidal, então já sei que um é o C. Um C, né, ok? NH3, ele é piramidal. Ah, bom, aqui, de repente não está. Um C está aqui, ó, tá vendo? Um C aqui. Opa, tem mais alguém que tem um C aqui? Acho que não, né? Não. Então, com certeza, de repente deve ser a letra C de casa, que é um C, ó. Vamos lá. HF, olha aqui, só tem dois alunos. Só tem dois átomos. Dois átomos é linear, sempre. Então, eu já sei que o 2 é o A. 2 é o A, 1 é o C, e já sei que é a letra C. Vamos só observar? SO2, S no meio, 2 oxigênios. Todos eles são da família 6A. Então, vai ter uma dupla de um lado, vai ter uma dativa do outro lado, e vai sobrar pares eletrônicos no enxofre. Ou seja, 3 átomos sobrando pares eletrônicos, tá? Você vai ter aí uma... Aliás, perdão, vai sobrar, deixa eu ver aqui. SOO, dupla aqui, e uma ligação dativa aqui, vai sobrar um parzinho lá em cima. Então, se sobrou um parzinho lá em cima, né, esse 3, então, ele só pode ser quê? Só pode ser uma geometria piramidal, beleza? Ok? Né? Então, quando eu tenho 3 e sobra um par no átomo central, ele é piramidal, beleza? CH4, 5 átomos. 5 átomos diretos, já sei que ela é tetraédrica. Então, letra C, com toda certeza, fácil pra caramba. Então, essa questão de geometria molecular é uma questão muito fácil, aluno. Dá para você fazer tranquilamente. Dá para a gente matar os exercícios fácil, beleza? Só que a nossa aula de hoje não trata somente de geometria molecular. Também fala sobre deixa eu ver aqui, opa, a amônia, deixa eu ver, é a piramidal, beleza, nós já colocamos isso, né? Deixa eu colocar aqui, a amônia piramidal, beleza, né? 1C, tá? Beleza. Bom, fluoreto de hidrogênio linear, dióxido de enxofre angular e metano tetraédrico, beleza, nós já vimos isso aí, letra C, né? Tranquilamente. Bom, aluno, nós também temos que observar a polaridade das ligações. E a polaridade das ligações ele é observado de duas formas distintas. Eu vou te ensinar a forma que geralmente vem nos livros e eu vou te ensinar um macete no final daí dos slides, tá? Das lâminas. Por quê? Porque é um macete que você não vai errar nas moléculas mais simples, tá, ok? É um macete que eu vou te fornecer para você, em observar só a molécula, você já saber se ela é polar ou apolar, beleza? Então, olha só. A polaridade de uma ligação e de uma molécula está relacionada à distribuição dos elétrons ao redor dos átomos. Beleza? Se essa distribuição for simétrica, a molécula será apolar. Mas se for assimétrica, sendo que uma das partes da molécula possui maior densidade eletrônica, então se trata de uma molécula polar. E, prof. Parvena, não entendi nada. Nem eu entendi, aluno, muito isso aqui. Mas, não se desespera. Isso aqui é só um conceito. Vamos então ao que interessa para nós. Olha só. Vamos lá. Ao analisarmos as estruturas das moléculas, podemos determinar se elas são polares ou não, levando em consideração dois fatores importantes: a diferença de eletronegatividade entre os átomos e a geometria da molécula. Bom, eu estou falando aqui muito sobre a geometria da molécula, tá? A diferença de eletronegatividade eu vou falar para vocês na aula que vem, tá ok? Então, olha só. Primeiro, eletronegatividade entre os átomos, né? Que é, no caso, aquilo que nós vamos falar mais lá para frente. Aluno, se você tiver dois átomos apenas, né? Dois hidrogênios, hidrogênio para lá e hidrogênio para cá, eu não vou ter diferença de eletronegatividade entre eles. Eletronegatividade é a força com que um átomo puxa um par de elétrons. Por exemplo, hidrogênio ligado a hidrogênio. Um elétron desse hidrogênio, o outro elétron do outro hidrogênio, no meio os dois estão compartilhando. Qual dos dois átomos vai puxar com mais força? Se os dois são hidrogênio, os dois vão puxar com a mesma força. Isso quer dizer o seguinte: o par eletrônico vai ficar no meio. Ficando no meio, não vou ter polaridade. Eu já sei que é apolar. Então,
Guarda uma coisa, aluno. Se você tiver uma molécula com 2 átomos, e se esses átomos forem iguais, N2, ou seja, 2 nitrogênios, Cl2, 2 cloros, né? Já sei que essa molécula vai ser uma molécula, né, apolar, ok? Bom, aqui diz o seguinte: se a molécula for formada por ligações entre átomos do mesmo elemento químico, isto é, se as substâncias forem simples, tais como O2, H2, né, elas serão apolares. Então, toda substância simples é apolar, viu, querido? Porque não há diferença de eletronegatividade entre os seus átomos, beleza? É o que nós acabamos de dizer agora há pouco, ok? Bom, a única exceção é a molécula de ozônio, O3, que será vista mais adiante, tá? É por causa da sua estruturação, ok? É a única molécula que é uma substância simples, porém ela não é linear, ela vai ser angular, ok? Bom, vamos lá. Se a molécula for diatômica e formada por elementos de eletronegatividade diferentes, então a molécula será polar. Então vamos lá, aluno. Primeira coisa, se tiver 2 átomos e forem iguais, apolar. Se tiver 2 átomos e forem diferentes, polar, ok? Quando tiver 2 átomos, se forem iguais, apolar. Quando tiver 2 átomos e se forem diferentes, polar, beleza? O problema é quando eu tiver 3 ou mais átomos, né? Olha só. Quando você vai observar a geometria da molécula, olha aqui a geometria da molécula do gás carbônico que nós acabamos de ver no exercício anterior. Está aqui, ó. Aluno, dentro da tabela periódica, quem tem mais eletronegatividade entre o oxigênio e o carbono é o oxigênio. Então você vai ter que ver ligação por ligação, olha só. Entre o oxigênio e o carbono, quem puxa com mais força é o oxigênio. Mas olha só, esse oxigênio também está puxando com a mesma intensidade para a minha direita, e esse oxigênio puxa para a minha esquerda. Ó, forças iguais, esse aqui puxa para cá, esse aqui puxa para lá com a mesma intensidade. Então, uma anula a outra, ou seja, eu vou ter o que nós chamamos de momento dipolar, um momento dipolar igual a zero. O momento dipolar é o vetor resultante das forças que você tem entre as ligações. Então, por exemplo, essa ligação química entre o oxigênio e carbono, o oxigênio puxa com mais força para a esquerda e esse aqui puxa com mais força para a direita na mesma angulação. Ora, você sabe pelo vetor resultante que se você tiver 2 vetores de mesmo módulo, porém de sentidos opostos, eles se anulam. Então, momento dipolar igual a zero. E quando o momento dipolar é igual a zero, ele é apolar. Então, eu já sei que a molécula de gás carbônico ela é apolar. Ok, aluno? Beleza? Bom, agora olha só. Observe que o oxigênio é mais eletronegativo. Aí está explicando tudo aquilo que nós acabamos de falar, tá ok? Falando de momento dipolar, que é representado pela letra μ, que é esse aqui, ó, tá ok? Sigma quer dizer tendência positiva, tendência negativa. Essa letra grega aqui é sigma. Quando, né, eu não tenho tendência positiva nem tendência negativa, eu posso dizer que meu momento dipolar, ou seja, meu μ é igual a zero, ok? Então, toda vez que o μ for igual a zero, ele é apolar, ok? Observa aqui, ó. Mi aqui e Mi aqui. Para lá e para cá. Os dois puxam com a mesma intensidade, né? Mi resultante igual a zero, ou seja, o momento dipolar igual a zero. Então, não se preocupa com isso aqui, querido, tá? Então, você está observando que o oxigênio puxa para lá, esse oxigênio puxa para cá com a mesma intensidade, dando o momento dipolar ou vetor resultante igual a zero, tá ok? Beleza? Agora, olha só. Somando-se todos os vetores, encontramos um momento dipolar resultante, que nesse caso deu igual a zero, porque os dois momentos dipolares possuem valores iguais, mas vão em direções opostas, anulando-se. É o que nós acabamos de falar agora há pouco. Quando o vetor momento dipolar resultante der igual a zero, a molécula é apolar, mas se der diferente de zero, ela será polar. Então, no caso do CO2, ela deu igual a zero, então ela é o quê? Uma molécula apolar. Ok? Bom, olha só. Vamos observar agora da água, H2O. Vamos fazer a estrutura da água. Ó. Oxigênio, hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. O oxigênio tem que ter 6 elétrons em volta dele. Ele tem 6. O hidrogênio tem 1. Esse 1 do hidrogênio com mais 1 do oxigênio se ligou. 1 com 1 se ligou. Por isso que o oxigênio tem 6. Ué, professor, mas só estou vendo 4 bolinhas. É que uma bolinha está aqui, formando uma ligação com o hidrogênio, e a outra bolinha está aqui, formando ligação com outro hidrogênio. Tá? Mas veja bem, olha só o que é interessante. Tá? Quem é mais eletronegativo? Oxigênio ou hidrogênio? Na tabela periódica, nós vamos observar que é o oxigênio que é o mais eletronegativo. Então, o oxigênio puxa para cá, puxa para lá. Está vendo aqui? Isso quer dizer o seguinte, que
o vetor resultante vai ser para lá e para cá, ou seja, o vetor resultante vai ser isso aqui, ó, tá vendo? Não vai anular porque isso aqui não estão em sentidos opostos. Então, o momento dipolar é diferente de zero. Quando é diferente de zero, a minha molécula é polar, ok, aluno? Tá? Então, no caso da água, eu tenho polaridade, né? Então, por isso que a água dissolve muito bem em compostos polares. Polar dissolve polar. A água é uma ligação covalente polar, beleza? Show? Professor, ainda não estou entendendo muita coisa. Calma. Lembra que eu falei para você que tem duas formas de explicar isso aqui? Eu estou explicando uma forma só. Lá no final da lâmina, eu vou dar todo o bizu para você. Segura aí um pouquinho, tá? Aqui diz o seguinte, ó. Os elétrons são atraídos para o oxigênio, mas nesse caso os vetores não se anulam, porque a geometria molecular da água é angular, já que suas direções não são opostas, dando um vetor momento dipolar resultante diferente de zero. E, portanto, a molécula da água é polar. Beleza? E aqui eu tenho outras moléculas, aluno, aonde nós estamos observando se ela é polar ou apolar, tá vendo? Você tem que fazer a geometria e você tem que achar um vetor resultante. Por exemplo, ó, olha esse aqui. Esse cloro aqui e esse cloro aqui, né, se anulam. Esse cloro e esse cloro se anulam. Então, o momento dipolar é igual a zero. Esse aqui, ó, o flúor é mais eletronegativo. Puxa para cá, puxa para cá. Esse, vetor resultante vai ser para baixo, entre esses dois. Como aqui entre esses dois dá para baixo e esse aqui está para cima, esse é anulam. Então vai ser apolar, tá vendo? Já no caso do NH3, todos, né, o nitrogênio é mais polar. Então todo mundo vai em direção do nitrogênio. Então, como o nitrogênio vai ficar aqui e não vai anular nada, então o momento é polar. Isso é quando você vai observar o momento dipolar, em que você tem que observar a geometria da molécula. Essa é a forma que todo professor ensina. Essa é a forma que todo professor vai ensinar você, até lá no teu pré-vestibular, lá com o tio Totonho, de repente ele vai falar sobre isso. Mas como o Totonho também é macaco velho, eu já conheço ele, de repente ele vai te mostrar isso aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é vamos dizer assim, um bizu, né? Que às vezes não vai dar certo quando a molécula é muito complexa, mas nas moléculas rápidas, nas moléculas fáceis, de pouca complexidade, você pode usar essa regra. Olha só. Como é que seria? Se o número de núcleos for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, tá? A ILAP, ela vai ser apolar. Tá ok? Opa, peraí, aqui tem um erro. Peraí. Se ela for diferente, ela é polar. Aluno, aqui está errado, ó. Se ela for diferente, ela é polar. Se ela for igual, ela é apolar. Tá ok, aluno? Aqui está errado. Colocaram errado aqui na lâmina. Tá vendo? No slide. Então, guarda isso. Então, aqui é polar. Aonde lê polar, lê-se. Onde se lê apolar, lê-se polar. E onde está polar, lê-se apolar. Eles erraram aqui. Então, se o número de nuvens é diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, ela vai ser polar. Se for igual, ela vai ser apolar. E, professor, né, como é que fica isso? Deixa eu voltar aqui para esse camarada. Olha só. Vamos lá. Nuvem, aluno, é cada lado do átomo central que tem elétron. 1, 2, 3, 4 nuvens. Beleza? Ele tem 4 lados com elétrons, né? Com elétrons, ok? Essa ligação química é fruto de um par de elétrons compartilhados. Então, ele tinha elétrons. 4 elétrons, beleza? Aliás, 4 nuvens, desculpa. Quantos átomos iguais estão ligados ao átomo central? Não são 4? Não são 4 cloros? Se eu tenho 4 nuvens e 4 átomos iguais, 4 é igual a 4. Sendo igual, o que eu disse para vocês? Se ela for igual, como aqui está errado, ela é apolar. Então, eu já sei que essa molécula é uma molécula apolar. Tá vendo? Olha aqui, aluno. Ó. Quantas nuvens? 1, 2, 3 nuvens. Quantos átomos iguais? 3. Se 3 é igual a 3, então é igual. Se é igual, é apolar. Olha o caso do NH3. Aí você tem que observar o seguinte. 1, 2, 3 nuvens. Mas o nitrogênio é da família 5A. 1, 2, 3. E aqui em cima tem um par eletrônico sobrando. Tá? Então, eu tenho 4 nuvens na realidade em volta do nitrogênio. E aqui nessa lâmina aqui, nesse slide, não saiu os 2 pontinhos aqui que estão sobrando do nitrogênio. Então, na realidade, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens e 3 átomos iguais. Ora, 4 é diferente de 3. Se 4 é diferente de 3, então se eu tenho diferença, ela vai ser polar, beleza? Olha aqui, polar. Deixa eu te colocar aqui no caso da água. Olha só o caso da água. 1, 2, 3, 4 nuvens.
Isso aqui é nuvem porque é ligação, isso aqui é nuvem porque é ligação. E o oxigênio, que tem que ter 6 elétrons em volta dele, ó, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, ó, 6 elétrons. Aqui já ligou, mas eu tenho 6 elétrons em volta do oxigênio. 6, né? 6 elétrons. Isso corresponde a 4, olha, 6 elétrons não. 6 elétrons sim, perdão, mas são 4 nuvens. 1, 2, 3, 4, cada lado. Isso aqui é um lado, isso aqui é outro lado, isso aqui é um lado, isso aqui é outro lado. Então tem 4 nuvens com apenas 2 átomos iguais. 4 é diferente de 2? É. Então se é diferente, eu já sei que isso aqui é polar. Que moleza! Ih, professor, tem mais um? Vamos lá, vamos brincar com isso aqui? Olha só aqui, ó. Ó. CO2 de novo, ó. 2 nuvens. 2 nuvens com 2 átomos iguais. 2 é igual a 2? Então já sei que é apolar. Se for igualdade, é apolar. Se for diferente, é polar. Beleza? Então, você tem que sempre observar o número de nuvens com o número de átomos iguais ligados no átomo central. Beleza? E com isso, querido, nós, então, aí sim, né? Essa foi a última... perdão. Então, temos aqui alguns exercícios, só para a gente começar a brincar um pouquinho. Olha só. A água. Está aqui, ó. Eu já sei que o oxigênio tem que ter 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, cada ligação corresponde a um elétron, tá certo? Então, 1, 2, 2 elétrons. 3, 4, 5, 6. Por que 6 elétrons, professor? Ele é da família 6A, o oxigênio. Ó. Então, você vai sempre fazendo os pares. Ó. Tem um par aqui, tem um par aqui. Um par em cima, outro par embaixo. Sendo que aqui, esse par é formado por um átomo, um elétron do oxigênio e outro elétron do hidrogênio. Ó, aqui. Então, tem um do oxigênio, 2 do oxigênio, 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Então, eu tenho 4 nuvens, porém 2 átomos iguais ligados. 4 é diferente de 2. Se 4 é diferente de 2, eu já sei que isso aqui é polar. Aqui 2 e 2, já sei que isso aqui é apolar. Aqui eu tenho nitrogênio é 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um parzinho aqui em cima. Então, tenho 4 com 3. 4 é diferente de 3, já sei que isso aqui é polar. A amônia é polar. Então, olha só. Com relação a isso, a molécula de CO2 é apolar? Sim. Pois ligações duplas são apolares? Nada a ver. Eu posso ter ligações duplas e a molécula ser uma molécula polar. Os compostos NH3 e água apresentam moléculas polares? NH3 é polar, água também é polar. Isso aqui está corretíssimo. Tá? Então, essa segunda opção está correta, essa aqui não. A molécula do composto CO2 é apolar? Sim. Pois o vetor momento dipolar resultante é igual a zero? Sim, aluno. Toda vez que é apolar, o momento dipolar resultante é igual a zero. Então, essa aqui também está certa. Então, essa aqui, a segunda e a terceira, estão corretíssimas. Vamos aqui a outra. A molécula de água é polar? Sim. Pois é angular? Sim. E o átomo de oxigênio é mais eletronegativo que o de hidrogênio? Perfeitamente. Então, isso aqui está corretíssimo. A molécula de NH3 é apolar? Não, isso aqui está errado. Acabamos de dizer que o NH3 é uma molécula polar, porque aqui tem um par eletrônico sobrando, beleza? Então, a segunda, a terceira e a quarta opções, no caso, são opções verdadeiras e seriam elas que você teria que observar como sendo as verdadeiras. E as duas, a primeira e a última, seriam as opções o quê? Falsas, ok? Então, exercício 1 fácil, tá ok? Falsa, verdadeira, 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 falsa. Show de bola. Tá aqui a explicação. Depois, quando você com calma quiser dar uma olhadinha nisso aqui, tranquilidade, beleza? Exercício 2, ó. NH3, CHCl3, SO3. Suas geometrias moleculares e polaridades são, vamos lá. Eu já sei que o NH3 vai ser um nitrogênio com 3 hidrogênios e um parzinho em cima. Eu já sei que isso aqui é polar. Mas 4 átomos com um par sobrando. Se eu tenho 4 sobrando, só pode ser piramidal. Ok? Então, ele é piramidal e ele é polar. Opa, piramidal e polar, já sei que é essa opção aqui, ó, tá vendo? Bom, no caso do CHCl3, 3 mais um 4 mais um 5. Se eu tenho 5 átomos, né, aluno? Com 5 átomos já sei que ele é tetraédrica. Então, beleza, é tetraédrica. Sendo que vai ser o carbono com 3 hidrogênios, um hidrogênio em cima, outro hidrogênio embaixo, outro hidrogênio do lado, e com cloro, né? 3 cloros, perdão. Vai ser o carbono no meio, 3 cloros, um do lado, outro do outro, outro embaixo, de repente, e um hidrogênio em cima. Ou seja, 4 nuvens, mas com 3 átomos iguais apenas. O hidrogênio é diferente deles. Então, se é diferente, eu tenho 4 nuvens com 3 iguais, então ela vai ser uma molécula o quê? Uma molécula
polar, ok? Porque é diferente. Então eu já sei que ela vai ser polar tetraédrica. O SO3, enxofre no meio, 3 oxigênios, um em cima, um embaixo, um em cima e 2 do lado, beleza? E o enxofre vai ter que formar ligação dupla com o oxigênio, porque o oxigênio tem valência 2, o oxigênio quer fazer 2 ligações, ele é da família 6A, o enxofre também, então vai formar uma dupla, uma dativa de um lado, outra dativa do outro lado, 3 nuvens com 3 átomos iguais, então vai estar uma geometria, né, apolar, ok? Então, desculpa, perdão, o enxofre ele tem 6 elétrons. Deixa eu ver aqui. Ela vai ser uma geometria SO3, sim, trigonal plana e apolar. Perfeito. Trigonal porque você não vai ter par eletrônico sobrando, são 4 sem par sobrando, então ela vai ser trigonal, porém apolar porque não tem, né, pares eletrônicos sobrando e, logicamente, né, ela vai ter o mesmo número de nuvens com o mesmo número de átomos iguais, ligados ao átomo central. Então vai ser apolar. Então seria a opção aqui, a segunda opção aqui embaixo, correto? Então, tá vendo, aluno, como é que isso aqui é fácil? Tá vendo? Tá aqui, tudo bonitinho. E com isso, nós fechamos então assim a nossa videoaula de hoje. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, então, aluno. E, querendo assim, Deus nos proteja a todos, correto? Tchau, tchau, um beijão no coração.